Bem-vindo todos ao canal Fora do Sistema. Como eu sempre peço aos amigos que se inscrevam no canal, porque dessa maneira vocês ajudam esse conteúdo a chegar para mais pessoas, beleza? Vamos falar um pouco sobre o caso, né, que está sendo falado por aí, que é a volta de Belo, né? Belo fazendo coisa feia. É aquela coisa que a gente já comentou aqui, né, no caso, e outros canais também já comentaram. Que tem homens que nasceram mesmo para ser gado, tem homens que nasceram mesmo para ser trouxa, para fazer papel de palhaço, né? É o caso dele. Você vê, tem alguns exemplos disso, né? Você vê aquele cara, Luciano Huck, né? Da rede esgoto. Luciano Huck é um cara rico, um cara que tem, né, uma condição financeira boa. Mas o cara se sujeita a viver com aquela esposa dele, no caso, a Angélica, e ela fala assim abertamente que eles agora estão vivendo uma relação assim, cada um fica com quem quiser, ou seja, não há mais a fidelidade. Se ela tiver vontade de ter um relacionamento com alguém, uma curtição, ela fica. E mesma coisa ele, né? Ou seja, é um cara que eu acredito, não, tenho certeza que de certa maneira ele se excita, né? Se tem algum tipo de estímulo em saber que a esposa dele, né, fica com outro homem, que tem desejo em outro homem, ele gosta disso, né? A gente conhecemos, né, várias facetas dessa coisa da sexualidade, né, que é uma coisa natural do ser humano, não é natural no sentido de ser positivo, mas é natural no sentido da perfeição do ser humano. Então tem muitos caras, tem muitos homens que eles se sentem excitados em ver a sua mulher, a sua namorada com outro cara. Então é o caso de Luciano Huck, né? E é o caso de muitos homens por aí, tanto conhecido como não, porque, como eu falei antes, é uma característica, a natureza do ser humano, do homem. Nem todo mundo tem uma sanidade mental, né? Nem todo mundo tem uma perfeição na maneira de viver. Tem índoles, né? Tem pessoas que têm uma maneira de enxergar a vida perturbada, né? Uma maneira doentia, né? Que é o caso de muita gente que tem por aí. Aí é claro que esses famosos, esses artistas, eles aparecem mais quando eles dão opinião. Pois aquela Angélica fala assim abertamente que ela tem vontade, eles agora estão vivendo nessa nova fase, né, do relacionamento, que ela pode ficar com quem quiser e ele também. E com certeza isso serve de estímulo sexual para ambos, né? Tanto para ela ou para ele. E até, não, eu não tenho como provar nisso, nunca vai ser colocado nem mostrado, mas ele deve participar daquele swing, né? De algum tipo de suruba, que é uma coisa que muita gente faz, porque essa coisa sexual era como se fosse uma droga, né? O cara começa a fumar um cigarrinho normal, aquele cigarrinho que vende nas cigarreiras por aí, comércios normais. Aí depois daquele cigarro ele vai para outro cigarro mais pesado, né? A maconha. Aí dali ele vai para uma droga mais forte. E assim fica crescendo cada vez mais. Aí tem hora que já tem lá vários tipos de droga lá à disposição. Ele mistura todas as drogas porque ele sempre vai necessitar demais daquela sensação que ele tinha no início. Com o passar do tempo, você vai usando alguma coisa, aquilo não vai fazendo tanto efeito como fazia antes. Mesma coisa é em relação ao sexo, né? A parte sexual. O cara tem uma maluquice na cabeça de ficar com uma mulher em tal lugar, ele fica. Aí depois o cara tem uma maluquice na cabeça, sei lá, de transar na praia, numa praça. Aí depois o cara tem na cabeça a ideia de ficar com uma mulher, com duas mulheres ao mesmo tempo. Aí depois o cara tem a sensação, né, fica curioso de ficar com duas mulheres, aí tem de ver a mulher com outro cara, de ver a esposa dele com outra mulher. Ou seja, vai aumentando, chega um ponto de ser até animalesco, né? Aí tem cara que já vai para a parte com animais, ou seja, é uma loucura que não tem fim. É até ter uma overdose, né? Mas tudo isso nos mostra o caráter do ser humano e a falta de domínio que o ser humano tem do seu instinto mais animalesco, né? E a cultura que a gente vive hoje, essa cultura, ela tá no sentido assim, que você tem que dar toda evasão à sua parte corporal, o que o seu corpo desejar, você tem que fazer, você tem que dar ouvido ao corpo, né? Dar força a ele. É como se você fosse um animal, né? Se você, aqueles cachorros que ficam no meio da rua transando aí, vários cachorros ficam naquela orgia no meio da rua. Eles não têm um bom senso, né? O cachorro tá ali, ele transa, ele sobe no outro cachorro no meio da rua
e porque ele não tem bom senso, ele não tem um limite, ele não tem um freio social. E o que está acontecendo com a civilização da maneira geral, que não tem mais esse freio social. O importante é tal do ser feliz, né? Que é a frase do demônio nessa terra, né? O importante é ser feliz. Então, eles dão evasão a tudo isso. Então, no caso voltando no caso de Belo, né? Com certeza, para Belo, disse que eles já voltaram a estar juntos, até já tiver relações. Eu não sei como é que eles conseguem chegar tão no íntimo de saber desses porres menores, né? Mas sendo verdade ou não que eles voltaram, né? Eu não tenho como precisar, porque muita gente fala na imprensa aí, na internet, mas ele não tem prova, né? É mais uma fofocazinha, né? Que muita gente gosta. Mas mesmo que não seja verdade ou verdade, mostra que essas coisas é natural e até deve ser excitante. Com certeza, se Belo voltou para Graziane e se ele está com ela e chegou até já ter relações sexuais com ela, ele até se sente mais excitado, né, nessa parte, como também ela se sente mais excitada, de certo ponto, né? O cara vai ficar, imagina, se Bela ficar com essa Graziane, sabendo que há pouco tempo ela estava lá curtindo com o cara lá da academia, né? Ou seja, sabe, é muito nojento e também é uma coisa doentia, né? Que o ser humano tem hoje em dia, que é essa força absurda que se dá ao corpo e, e dessa maneira você está matando a sua alma, né? Você está matando o seu espírito, que é aquela coisa de você não viver feito um animal. Por isso que nós somos seres humanos, nós somos pensantes, né? Mas não, a gente está vivendo como fosse um animal, a gente tem aquele instinto e vai e faz e acontece. E se alguém apontar, fazer algum tipo de crítica, análise, aí alguém já vai, vem e critica, né? Já vem falar quem é você para falar da vida dos outros, porque na verdade o ser humano em si, ele sempre está apontando alguém, ele sempre está observando. E a gente aprende na maioria das vezes, né? Com o erro do outro, né? Para não repetir aquilo, porque a gente está de fora, a gente não está dominado por aquele sentimento, então a gente enxerga com maior frieza, né? Com maior nitidez aquele fato que está sendo acontecendo. É como eu falei antes, né? Você está no meio da rua e você vê os cachorros lá transando. Você está olhando, você sabe que aquilo ali é ridículo, você sabe que aquilo não é um ambiente adequado para fazer aquilo, você vê que tem algo errado, não? Mas o animal, o cachorro, né, que está lá no meio da rua transando, para ele não tem essa visão. É a mesma coisa que a gente, quando faz uma análise sobre um comportamento de alguém conhecido, como eu estou fazendo agora de Belo, você vê que de fora que está errado, né? Você vê que não é assim. Porque se você se envolve com alguém, se você tem um relacionamento sério com alguém, a fidelidade é a base, né? Aquela coisa, a fidelidade é tudo no relacionamento. Só que hoje a cultura é do ser feliz. Então, para ser feliz, você até trai outra pessoa. Para ser feliz, você até entra nessa parte mais depravada, né? De ficar com qualquer pessoa, de ficar com várias pessoas. E ao mesmo tempo, tudo isso que essas pessoas fazem não traz uma paz, não traz uma tranquilidade. E no final de tudo, elas estão perdendo a vida delas dessa maneira. Elas estão deixando de vivenciar e elas se sentem incomodadas e por isso que elas buscam sempre preencher esse vazio. Só que elas não sabem dizer que incômodo é esse. Elas sempre acham que não, é porque eu preciso de mais, de mais, de mais. Então, como eu falei antes, né, no caso de Luciano Huck, o cara tem uma condição financeira muito boa, o cara tem a possibilidade de ter uma mulher bacana do lado dele, aí quem ele escolhe para ter do lado dele, uma angélica da vida, né? As famosas prostitutas civis que existem hoje. Porque tem a prostituta, aquela que eu considero mais honesta, que você sabe que ela é prostituta, que você paga, ela fica com você, né? A GP. E tem as civis, né? As civis é aquela que é de todos e não é de ninguém. Então, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso aí tudo mostra que o homem em si ele também está doente. A gente faz muitas análises assim sobre o comportamento feminino, mas o homem em si ele precisa fazer uma autoanálise, que essa parte sexual tem que ser dominada. A gente tem que dominar esse mal que há dentro da gente. Porque essa questão aí que eu abordei agora, né, de Belo,
e também de Luciano é aquela falta de limites que eles têm. Eles não botam limite no relacionamento deles e, consequentemente, eles não botam limite na parte sexual. Eles não se incomodam a saber que a esposa dele deseja outros homens, que a esposa deles, há pouco tempo atrás, estava fazendo sexo com outro homem. Ao contrário, tudo isso é estimulante para eles. Mostra que esses homens estão doentes por dentro. Então, mesmo que o homem ele tenha, como no caso de Luciano e de Sibeli, a possibilidade de encontrar uma mulher menos pior, né, uma mulher melhor, mesmo assim eles optam pelas piores que existem. Então, é uma questão mesmo de doença, e é uma doença de caráter, né? Bem, eu vou ficando por aqui. Aqueles amigos que não são inscritos no canal, gostaria que se inscrevesse para dar aquela força. Fora do sistema, valeu.